E nessa aula de hoje a gente vai usar essa mesma base dos Simpsons, mas já no formato ARF, e agora eu vou instanciar a implementação do vizinho mais próximo que essa biblioteca Weka tem. A classe a gente tinha visto na primeira parte da aula, ela é chamada de IBK. Olha, está até sugerindo para que a gente já faça o import do Weka Classifier Lazy. É esse aqui. Já dei o enter aqui, ele já acrescentou o import para essa classe. Ó. Eu vou chamar aqui de vizinho é igual a new IBK. E aí eu tinha mostrado que o IBK ele implementa duas abordagens, tanto a do vizinho mais próximo quanto a abordagem do KNN. Quando eu uso o IBK sem parâmetro no construtor, ele funciona como vizinho mais próximo. Vou comentar aqui, vizinho mais próximo. Na biblioteca Weka, todos os classificadores estendem uma superclasse chamada classifier. E cada classificador implementa de maneira diferente dois métodos dessa classe classifier. Um dos métodos é o build classifier, que é o método responsável por treinar o classificador. Tá? Então todos os classificadores dessa biblioteca possuem o método build classifier. Só que cada classificador implementa esses métodos de maneira diferente. Então, o build classifier de um classificador vai funcionar diferente do método build classifier de outro classificador. A implementação é de maneira diferente, mas o uso é da mesma maneira, tá? Recebem o mesmo parâmetro, tudo igualzinho. O segundo método que todos implementam é o classify instância, que depois de treinado é o método que a gente utiliza para identificar conceitos ou classificar. Tá? Então primeiro a gente treina o classificador, ensina para ele quais são os conceitos que ele precisa conhecer, e o segundo método, classify instance, é o método que a gente usa para ele identificar conceitos de novos objetos. Tá? Então primeiro eu vou treinar o meu classificador para o conceito que ele precisa aprender. Então vou colocar aqui, treinando o classificador. Vizinho, ponto, build classifier. E aqui o argumento que eu preciso informar é a base de dados, Simpsons. Então aqui tem o conjunto de exemplos de cada conceito que ele precisa aprender. Então aqui ele vai receber o treinamento. Depois que ele foi treinado, agora eu posso usar ele para classificar novos exemplos. Então eu vou criar agora um novo exemplo e eu vou pedir para ele classificar esse novo exemplo para mim. Então vamos lá. Criando um novo exemplo de conceito desconhecido. A gente vai pedir para o classificador identificar a qual conceito esse exemplo pertence. Então eu uso aqui um tipo de dado chamado dense instance, é igual a comic, aquele personagem que a gente tinha usado de teste na aula passada, é igual a new instance. Eu inverti a ordem aqui. Aqui é instance, e o que eu vou instanciar é do tipo dense instance. Dense instance vai ter 4 atributos. Então esse tipo já foi importado, instance. Esse não foi importado ainda. Vamos fazer o import dele, é o Weka Core também, o Weka Core Instance. Instance porque esse é o tipo que o método classifier precisa receber. Tá? Então ele é uma classe
abstrata, eu não consigo instanciar objetos dessa classe, mas eu consigo criar objetos do tipo instância a partir de classes que implementam essa abstração. Tá? Então, Dense Instance, por exemplo, ele implementa a classe Instance. Tem alguns métodos dessa classe que não foram implementados, por isso eu não consigo instanciar objetos dessa classe. Bom, agora eu consegui, a partir do construtor Dense Instance. Ele recebe um parâmetro, esse parâmetro representa a quantidade de atributos que esse objeto vai ter. Então ele vai ter 4 atributos. Agora eu preciso definir o valor de cada um desses atributos. Comic.setValue. O primeiro parâmetro é o atributo que eu quero definir, o atributo 0. E o segundo parâmetro é o valor que eu quero armazenar nesse atributo. Como eu declarei todos como numérico, então é só eu passar valores inteiros aqui. O primeiro atributo do comic é o comprimento do cabelo, que é 8. Comprimento do cabelo. O segundo parâmetro é o peso dele, 290 libras. E o terceiro parâmetro é a idade, 38 anos. A classe, ou o conceito ao qual ele pertence, eu não sei. Então, para definir o conceito como indefinido, preciso dizer que não tem classe. Então, set class missing, conceito indefinido. Então, acabei de criar um exemplo de conceito desconhecido. Agora eu vou pedir para o classificador informar a qual conceito ele pertence. Deixa eu antes chamar o método toString para mostrar ele antes de ser classificado, identificando o conceito do novo exemplo. Então, vizinho ponto classify instance, o que a gente usa para identificar os conceitos, e aqui eu passo qual é o exemplo que eu quero classificar, que eu quero identificar qual conceito ele pertence. Bom, fazendo isso, ele não vai alterar o valor do atributo classe desse exemplo. Esse método, ao invés disso, ele retorna a classe ao qual esse exemplo pertence. O retorno desse método é do tipo double. Vou criar aqui uma variável classe, onde eu vou guardar a classe que ele pertence. Agora eu vou ver aqui, vou mostrar que classe é essa. Conceito. Classe. Tá? Consigo exibir o código todo. Salvei aqui o arquivo. Vou testar então a classe. Ctrl F5. Muito bom, vamos ver o que é que eu esqueci aqui. Unsigned Class Exception. Tá. Eu esqueci de informar para a biblioteca Weka qual dos atributos dessa base dos Simpsons eu quero usar como classe. Existem 4 atributos. O simples fato de eu chamar um dos atributos de class não faz com que a biblioteca entenda que esse atributo vai ser a classe. Eu posso, inclusive, dependendo da aplicação ou das abordagens que eu for utilizar, definir um outro atributo como classe. Eu preciso deixar de maneira explícita qual dos 4 atributos dessa classe eu quero usar como atributo classe. Então, para fazer isso, eu uso o seguinte método desse objeto Simpsons. Simpsons.setClassIndex.
eu quero usar como atributo classe o atributo com índice 3, né? Então vai de 0 a 3, o último atributo é o atributo classe. Definindo o atributo classe dos exemplos. Tá? Então agora sim, se eu pressionar Ctrl F5, opa, que aqui eu estou errando agora. Ler exemplos da linha 27. Bom, aqui nessa linha eu informo, esse exemplo vai ter 4 atributos, mas eu não informo como serão esses 4 atributos. Ele não tem nenhuma associação com aquela base dos Simpsons. Então ele não sabe se o primeiro atributo vai ser nominal ou se vai ser contínuo, né? Se vai ser numeric, real, ou se vai ter um conjunto pré-definido de possíveis valores. Então eu preciso de alguma forma associar esse exemplo àquela base dos Simpsons lá do início, para que ele entenda que esses 4 atributos terão as mesmas características de exemplos dessa base Simpsons. Então eu faço dessa maneira aqui: comic.set dataset Simpsons. Definindo como serão os 4 atributos. Vamos lá novamente, Ctrl F5. Tá, agora são só warnings, mas o principal aqui ele mostrou, né? Mas mostrou 0.0. Por que é que ele mostra 0.0? Eu já tinha comentado que o retorno do método é um valor do tipo double. Pô, mas a classe é masculino ou feminino? Por que ele retorna um double, né? No caso, para os atributos nominais, até tem como ele mostrar o rótulo M ou F, mas ele retorna a posição em que esse rótulo está. Então, tudo vai depender de como eu declarei esses nomes lá na base arf. Então, lá na base arf, eu declarei masculino primeiro. Então, masculino vai ser 0.0 e feminino vai ser 1.0. Se eu inverto essa ordem, vou colocar F primeiro, M depois. A hora que eu processo esse código, olha lá, ele deu 1.0. Por quê? Porque eu inverti a ordem aqui. O rótulo masculino, ele está na segunda posição, tem índice 1. Primeira posição, índice 0. Segunda posição, índice 1. Então é por isso que ele vai retornar um double. Quer dizer, é por isso que o valor que ele retorna, esse 1 ou 0, ele está associado com a forma como eu declarei aqui, tá? Bom, ele retornou como masculino, porque essas características se aproximam mais de características de um exemplo masculino. A gente até viu na aula passada que essas características se aproximam mais das características do Homer, né? Então o Homer seria o exemplo mais próximo do comic. A gente viu também na interface gráfica que ele entende que exemplos masculinos são mais pesados e mais velhos. Se eu de repente fizer uma bariátrica aqui no comic, deixar ele com 150 libras, vou reduzir o peso dele. Então ele agora ele tem cabelo comprido, tem peso baixo e tem uma idade relativamente avançada, e é a idade da Selma, né? Mas ele agora deve pertencer ao grupo feminino por conta dessa mudança de característica. Eu vou fazer o teste aqui. Olha lá, agora ele mudou para esse conceito 0, tá? Então, ele estando leve, pertence ao conceito de feminino. O classificador entende ele como um exemplo pertencente ao grupo feminino. Se eu declaro um peso maior, 290 libras,
o classificador entende ele como um exemplo pertencente ao grupo masculino. Então aqui é o exemplo. Estou mostrando que ele está indefinido, eu não sei a qual conceito ele pertence, e o conceito identificado aqui embaixo. Tá?